estava falando um dia lá, né? Que nós vimos da conferência, que existe dons. Vamos dizer, alguém que tem um dom para curar o surdez. Mas ele não é usado na cura da vista. Porque lá em Coríntios fala dons de curar em plural. Exato. Então, vamos dizer, é como se fosse uma especialidade. Nós estávamos comentando isso. Até comenta isso. Às vezes é isso. A pessoa está numa área que não tem aquela unção ainda para ministrar. É como eu falei para o senhor. Uns recebem mais, uma intensidade maior. Outros recebem com uma intensidade menor. Para orar por uma área, tem gente que vai ter muito mais resultado do que eu. Para orar por um cego, vai ter muito mais cura do que eu. Né? Para orar por pessoas com problema nas vistas. Porque ele tem uma capacidade, uma habilidade maior que ele recebeu de Deus para praticar aquilo. Dons de curar no plural. Não é uma maneira só de curar. Ontem eu estava vendo, e aqui é muito importante eu falar sobre isso, os ministros, pastores que vão assistir esse podcast. Ontem eu estava vendo no Facebook, uma pessoa escreveu assim: por que a gente ora e ninguém é curado? Eu escrevi embaixo: falta da unção de cura. Não tem outra explicação. Por que a gente faz cultos de cura e ninguém é curado? Ué, você não tem um dom. Você não tem a unção de cura. Então... E se ele falasse, como eu faço para receber? Pois é, aí... aí já entra outra questão. Já é outra questão. Né? Pode ser diretamente em Deus, buscando. Pode ser através de uma transferência de unção. Ou pode ser através de uma associação. Você falando nisso, eu lembrei que uma irmã colocou até hoje, foi hoje mesmo no grupo do treinamento, que ela falou assim, ó, aquele versículo que você acabou de falar, chame o presbítero para orar, a oração da fé seria curada. Ele disse que a igreja dela faz isso direto, o presbítero vai lá orar, unge, mas ninguém é curado. Obedece a Bíblia, mas a parte da cura não acontece. Por quê, pastor? Porque é aí que as pessoas ignoram. As igrejas têm um problema. Elas fazem isso e ninguém é curado. Se aparece um pregador de cura e as pessoas são curadas, eles criticam o pregador. Por quê? Porque a gente vê que existe ignorância. Por isso que a Bíblia diz, não sejais ignorantes em relação aos dons. Existe a ignorância. Então, a Bíblia diz que existe dom de cura e pronto, acabou. Existe dom de cura. Quando você recebe o dom de cura, é diferente. Não que você não vai ver cura na sua igreja, no seu ministério, porque você não tem o dom. Você pode ver curas, né? Mas é uma coisa que, assim, é rara acontecer. Não vai acontecer. Uma vez em que você recebe o dom de cura, é uma coisa que se torna o quê? Cotidiana, se torna comum. Você começa a ver cura, se torna uma coisa comum. Não é nem mais nada do outro mundo que você fica... Eu lembro que lá, tempo atrás... Quando eu acredito que eu nunca vi uma cura de dor de cabeça, uma enxaqueca. Ninguém era curado, mas eu lembro que uma pessoa foi curada uma vez. Eu pregando em Goiás, uma mulher, ela tinha algum problema na mão e eu tava pregando, tava neurando. E ela, de repente, sumiu o problema na mão dela. Não sei se era um caroço, o que era. Ela disse que ia fazer cirurgia, sumiu na hora da pregação, sumiu. E aí todo mundo, você tem um dom de cura. Aí eu saí daquela igreja, eu tenho um dom de cura, eu tenho um dom de cura. Passou 10 anos, eu não vi mais uma cura nenhuma. Passou 10 anos, eu não via mais cura. E o meu único testemunho de cura era dessa mulher. Não, porque eu fui lá e falava daquela cura. Falou 10 anos. 10 anos falando daquela cura, mas eu não via mais curas. Então, ou seja, pode ser que Deus curou ela, às vezes não foi nem por causa de mim, mas por causa de Deus se agraciou do coração dela. Enfim, ou pode ser por causa de mim, a fé dela. Mas... a partir do momento em que você recebe o dom de cura, a unção para cura, essas coisas vão acontecer. Vão acontecer. Por exemplo, aqui uma grande chave. Essa chave é poderosa. A mulher estava no poço de Jacó, certo? A samaritana que estava no poço de Jacó. Ela ia fazer o quê? Tirar água ao meio-dia, e ela ia tirar água num poço fundo com seus baldes tirar água. Jesus olhou para ela e disse... dai-me água de beber. Ela disse, sendo tu judeu, sabe que judeu não fala com samaritano, e como tu me pedes água? Jesus disse, se tu conhecesses
O dom de Deus. Não era eu que ia pedir você, não era eu que ia pedir água a você, é você que me pediria água e eu lhe daria água viva. Porque se você beber dessa água, novamente sentirá sede, mas se beber da água que eu lhe der, fará em ti uma fonte. E jorrará para a vida eterna. Jesus está dizendo o quê? Que quando você tem o dom de Deus, você não vai no poço buscar água, você carrega a fonte. Ou seja, quando você não tem o dom, você necessita de balde. Quando você não tem o dom, você necessita ir até o poço. Quando você não tem um dom, você tem que descer no poço. Quando você não tem um dom, você tem que pagar muito preço. Mas quando você tem um dom, a fonte está jorrando. Está jorrando. Você vai ver milagre todo dia. Você vai ver cura todo dia. Porque você está com a fonte. E a fonte não seca. Então, a diferença de ter o dom é isso. Por isso que é muito importante. As igrejas hoje em dia não buscam dom. Elas falam de dom, mas ela ignora os dons. Elas creem nos dons, mas quando aparece alguém nos dons, eles abafam. Por causa da religiosidade, daquelas coisas todas, enfim. Então, as pessoas, elas pedem um movimento de Deus, um avivamento de Deus. Quando começa a chegar, elas começam a matar os profetas. O ministério da libertação é fundamental. Muitas pessoas estão presas em feitiçaria, presas em maldições familiares, presa no pecado, no vício. E Deus está levantando uma geração forte para libertar os que estão cativos, porque a Bíblia fala: para isso se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo. Então Deus está levantando a sua igreja para libertar os que estão presos, e Deus quer levantar a sua vida, Deus quer levantar o seu ministério. O tempo está acabando, estamos nas últimas horas, nos últimos minutos. Deus quer levantar um ministério de libertação forte. Por isso, aproveita agora, aproveita esse super promoção, super oferta, 10 e-books sobre cura e libertação. Aproveita enquanto há tempo, aproveita essa oferta. Link na descrição, vai durar pouco tempo.